Estamos vivendo no fim de uma era em que a transição entre o bem e o mal se intensifica. E neste clima terminal, devemos concluir a parte dos serviços realizados no pátio do santuário terrestre, no qual a bacia de bronze significa a justiça de Cristo nesta terra, já concluída, sendo a água, dentro dela, um símbolo do seu Santo Espírito, purificando-nos de toda a mancha e de cada mácula, a fim de que possamos entrar no santuário celestial. Devemos, portanto, orar como Davi: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom Espírito por terreno plano. Salmos 143, verso 10. Devemos ainda formar um grupo unido, herdeiros da mesma herança, mantidos em comunhão pelos mesmos ideais e princípios espirituais. E uma unidade como esta é obra do Espírito Santo de Deus, conforme Salmo 27, verso 20. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E onde o Senhor acolhe os seus filhos? Onde se respira uma atmosfera celestial. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Diz Mateus 18, verso 20. No mundo há muitos órfãos espirituais. Devemos acolhê-los em nosso grupo. Devemos mesmo orar por isso. Bom dia, meus amigos! Vamos hoje concluir a parte dos serviços realizados no pátio do santuário terrestre. Já analisamos o altar de holocaustos no vídeo anterior. Um pouco mais ao fundo havia uma bacia cheia d'água. Em Êxodo 38, verso 8, lemos sobre a sua breve descrição. Fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Vemos que a bacia era envolvida por um suporte de bronze polido, que funcionava como espelho para que o sacerdote pudesse constatar sua limpeza antes de entrar no santuário. O bronze, como vimos, é um símbolo da justiça de Cristo, de Deus. Quanto à água, essa representa um símbolo da vida. Onde não existe água, não tem vida. E quando a vida espiritual é gerada no coração, a água passa a ser um vívido símbolo do Espírito Santo, gerado em nós, conforme João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Para o Espírito Divino descer no Pentecoste, foram necessárias 2 condições: que Cristo fosse glorificado e que as pessoas ali reunidas creiam nele. Crer em Jesus inclui acreditar que ele pode gratificar aqueles que fazem a sua vontade. Assim, o texto ensina que o dom do Espírito seria outorgado para dar impulso à sua obra redentora, a qual estava condicionada ao seu recebimento na glória do Pai. Indica ainda que o processo em andamento no coração dos seus discípulos deveria ter continuidade sob a sua responsabilidade, mas auxiliado por criaturas do alto que seriam comissionadas pelo Pai para darem continuidade em sua missão. Assim vemos na pia com água
uma imagem do ministério que o Espírito de Jesus deveria realizar nos corações já purificados pelo seu sangue, revelando-nos tudo o que ainda deve desaparecer de nossos corações e de nossos pensamentos, como lemos em Efésios 4, 17 a 24. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza de seus corações. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Assim como os sacerdotes se purificavam com a água, com a ajuda da água, o Espírito da verdade deve nos iluminar por meio da Bíblia, a qual contém a vontade de Deus e suas imutáveis determinações, nos esclarecendo os pensamentos e ajudando-nos a avançar no caminho da santificação. Como diz Paulo em Efésios 5, 18 a 21. Não se embriaguem com vinho, porque perderão o controle. Em vez disso, continuem sendo cheios do Espírito. Cantem salmos, hinos e canções espirituais uns para os outros. Deem sempre graças a Deus, o Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, o Messias. Viver na atmosfera da graça é algo tão real como o ar que nos circunda. Sempre que nos encontramos aos pés da cruz, respiramos essa atmosfera vivificante, capaz de nos sensibilizar para desenvolver o caráter daquele que nos redimiu. Sempre que nos envolvemos com a palavra de Deus, respiramos a atmosfera celestial. A razão da escolha do bronze para a confecção da pia é evidente. Faz-se necessário ligar estritamente ou estreitamente a ideia do julgamento e da justiça efetuada na cruz, a obra do Espírito Santo em nossos corações. Se alguém recusa deixar-se instruir pelo Espírito de Cristo, isto é, após ser esclarecido não quiser obedecer, aplica-se-lhe a passagem de Hebreus 10, 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Se esvaziarmos a pia, não restará mais do que o bronze, que é a justiça. Se alguém, após ter sido purificado pelo sangue de Jesus, recusar deixar que o Espírito de Cristo exerça em si sua obra de santificação, dia virá em que, não havendo arrependimento, esse alguém cairá sob o juízo de Deus, apesar de ter conhecido sua graça. Não temos as dimensões da pia, talvez para compreender melhor a obra do Espírito Santo, que é sem medida e disseminada por bilhões de anjos que atuam nas mentes humanas. O fato da pia estar localizada no átrio, não longe do altar de holocaustos, nos ensina que na vida do cristão, aqui na terra, dois poderes de Cristo estão em obra: o seu sangue e o seu espírito. Não podemos separá-los. Se pelo batismo eu experimento o perdão de meus pecados, foi pelo sangue vertido no Calvário, a fim de marchar em novidade de vida, sob a inspiração de seu Espírito, do Espírito de Deus. Não podemos negligenciar apresentar o fruto do Espírito na vida do cristão, a água do seu batismo, ou seja, o sangue do Cordeiro e o Espírito de toda a verdade, devem permanecer ligados, conforme 1 João 5, verso 6. Este é aquele que veio por meio da água do seu batismo e sangue, Jesus Cristo,
não somente com água, mas com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O santuário celestial que aparece no Apocalipse não tem átrio, porque a parte concernente ao sacrifício da cruz já tinha sido cumprido na terra. Quando Cristo foi glorificado no céu, cumpriu-se também o Pentecostes. O nosso tempo de hoje expirou. Vamos ficando por aqui nessa introdução ao tema do santuário terrestre propriamente dito. Foi muito bom compartilhar com vocês esses assuntos relacionados com o plano de Deus para a salvação da humanidade. Fiquem com a nossa mensagem musical de hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder. Gratidão.